o nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que nos encontramos aqui para o estudo de mais um capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 27, cujo título é Pedi e Obtereis. Nós vamos fazer do próprio capítulo a leitura de uma passagem evangélica em que Allan Kardec intitula Eficácia da Prece. Está no Evangelho de Marcos 11:24, nos diz assim: Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Façamos a nossa prece, elevando a Deus, nosso Pai, a nossa mente e o nosso coração, pedindo que Ele envie seus mensageiros, que nos envolvam em vibrações de luz, de amor, de saúde, de compreensão, para que aqui, Senhor, possamos nós outros aprendermos um pouco mais sobre a Tua lei, através da doutrina do Mestre Jesus e desta doutrina tão esclarecedora que é a doutrina dos Espíritos. Que aproveitemos ao máximo e entendamos o que significa pedir e o que vamos obter. Que aproveitemos então esses momentos aqui. E que os mensageiros do Mestre Jesus, os mensageiros de Deus, nosso Pai, possam também adentrar os nossos lares, levando aquilo que nós estamos necessitando. E com a permissão dos que coordenam este trabalho todos os domingos do Mundo Maior, damos por iniciado mais um estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. E hoje, então, para apresentar esse capítulo, nós temos o prazer de receber a nossa companheira Georgina Valente, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Ela atua, então, nas áreas de estudo, da divulgação e da mediunidade. Com a palavra, então, a nossa companheira. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez é uma alegria voltar a esta casa, num momento tão especial que é estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita. E este capítulo, como todos os demais, de grande aprendizado para todos nós, porque nos fala de pedir e obter. Um capítulo onde todos nós temos ingerência, já que todos nós pedimos, oramos, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aos guias espirituais, aos protetores, rogando para sermos atendidos. E cada um traz uma lista de solicitações, agradecimentos, louvores, porque esse é o objetivo da oração, da prece. Então, dentro do capítulo Pedi e Obtereis, nós vamos encontrar a forma como Kardec se utilizou didaticamente para que pedir e obter tivesse uma lógica racional. Porque é tão forte dizer peça que vai receber. Então, a nossa doutrina, que é lógica, que é razão, que sabe que Deus é amor, que é justiça, que é também misericórdia, como inserir essa lógica, esta razão, diante do pedir e obtereis, que é uma assertiva que nos fala tudo que se pede, nós vamos receber. Dentro da lógica doutrinária, existem vários caminhos que Kardec se apropriou para que esse capítulo fosse racionalmente entendido por aqueles que professam a doutrina espírita, que é a nossa crença.
Então, lá neste capítulo, nós vamos encontrar qualidades da prece. Dentro da qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nas instruções dos espíritos, nós vamos buscar o entendimento para maneiras de orar, como orar, e a felicidade que a prece proporciona. Olha, diante desse capítulo, todo esse contexto de entendimento em relação à nossa prece. Na primeira parte, Kardec coloca 3 parábolas que vão ir ao encontro de toda a lógica racional que a doutrina espírita nos apresenta. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes do que lhe peçais. Aqui nessa parábola que Mateus nos transcreve, nós vamos encontrar pontos importantes, que é ficar diante do Senhor, de Deus, não da evidência que os outros vejam, e que nós possamos estar ali diante da nossa própria consciência, naquele quarto, muitas vezes fechado, conosco, diante daquilo que realmente somos, em secreto, porque Deus sabe as nossas intenções. Só nós sabemos as nossas intenções. Por isso que os julgamentos, né, são inapropriados. Nós não podemos estar na consciência de cada um. Cada um sabe aquilo que está realizando. E não cuideis de orar muito, né? Então, neste capítulo dessa parábola de Mateus, conta-nos que a parábola anterior a essa que Jesus fala, a esmola em segredo, que os homens da época lançavam grandes somas de moedas no gasofilácio, que era um lugar onde se aprendia as esmolas, e quando a gente colocava ali uma moedinha, fazia um barulho grande. Então, quanto mais as pessoas colocavam as suas pratas, as suas moedas, mais aquelas moedas pesavam, faziam barulho, e eram vistos por todos aqueles que lá estavam. Então, Jesus, para lançar mão à hipocrisia dos homens da época, falou, quando orardes, sobre a esmola, a verdadeira oração que vem logo em seguida, que representa o Pai Nosso. Depois, quando vos aprestardes para orar, quando nós nos aprontarmos, quando nós nos prepararmos para orar, e se nós tivermos qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Porque se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Quer dizer, não ir para o templo, para as orações, para o nosso quarto, cheio de rancor, cheios de raiva, de animosidade contra os nossos irmãos. Diante desse, a figueira seca, bem pertinho desta
desta parábola a questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Também está em Marcos. Nessa parábola, também disse alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezavam os homens. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças, por não ser como esses outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será humilhado. São Lucas. Então, meus amigos, diante das 3 parábolas, nós vamos encontrar realmente o que Jesus quis dizer. O fariseu é aquela religião da prática dos atos exteriores. É aquele que batia no peito: eu não sou como esse publicano. Então, era um grupo de judeus devotados à lei mosaica, só pensando no exterior. Os publicanos, no contexto histórico, lá no Império de Roma, posteriormente, na Bíblia, eram um cobrador de impostos. Eles eram odiados, né? Mas eles tinham consciência daquilo que faziam. Então, Jesus ilustra a importância da humildade, da autocrítica, com o publicano reconhecendo seus pecados, sabendo aquilo que fazia, e aquele fariseu que colocava a mão no peito e apontava os erros dos outros. Essa é a consciência que nós precisamos ter quando oramos, para que os nossos atos tenham realmente peso diante da nossa consciência quando nós nos dirigimos a Deus. Então, Jesus definiu claramente nestas 3 parábolas as qualidades da prece. Como a prece deve ser? Quando orares, diz ele, não vos ponhais em evidência, orai antes em secreto. Uma da qualidade. A segunda qualidade, não é pela multiplicidade das palavras. Não adianta orar várias vezes, quando o nosso pensamento está aqui, está acolá, menos nas palavras que nós estamos dizendo. Se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhes. Cada um sabe o que faz. Cada um sabe o que faz para o outro, realmente volta para nós mesmos. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho. Examinai os vossos defeitos antes de examinar os dos outros. Mas lá na questão 660 do Livro dos Espíritos, que diz: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, até algumas vezes viciosas? Então, a gente observa pessoas que ficam orando, aí a gente vai analisar o comportamento. E a gente pensa assim, mas o que adianta aquela pessoa orar tanto? Passa o dia na igreja, no templo, na casa espírita, orando, e o comportamento não condiz com aquilo que ele pede nas preces, com aquelas palavras belas e lindas. É isso que a questão 660 quer nos dizer. E ficam orando. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece. Ficar ali repetindo palavras, pensamentos, reflexões, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Que coisa boa, né? Então a gente fica lá com um livrinho de preces e lendo. Enquanto eu estou lendo,
Eu não estou olhando para aquilo que realmente interessa, para aquilo que realmente deveria ser o objetivo de quando nós estivermos ali em oração. Fazem da prece uma ocupação. Eu não tenho nada para fazer, então vou lá orar. Isso não está me incomodando muito aqui em casa. Eu vou lá ficar orando. E aí ficamos lá fazendo 1000 preces. É o que Kardec nos coloca. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. É pesado isso, né? É bem pesado isso. Nunca, porém, o estudo de si mesmos. São fugas dos nossos conflitos, fugas do nosso autoencontro, fuga daquilo que nós precisamos realmente fazer, análise. O que eu preciso me modificar? Quando eu peço perdão das ofensas nas orações, será que eu perdoo mesmo? Quando eu peço pelos criminosos, como é que eu ajo frente aos crimes hediondos que nós estamos vendo na imprensa serem noticiados? Como eu me sinto em relação a toda essa barbárie que está no mundo quando eu peço em oração e fico lá ocupando o meu tempo diante de um contexto que é fugir daquele sentimento que nos levou até lá, totalmente distante das palavras verbalizadas na oração. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim na maneira por que o aplicam. Ainda, na eficácia da prece, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis o concedido vos será o que pedirdes. Então, tudo, isso é que Marcos fala, tudo que nós pedimos, nós vamos receber. Transcrevendo as palavras de Jesus. Olha só. Mas aí a gente fica pensando, mas tudo que nós pedirmos, nós vamos receber? Mas como? E a justiça de Deus? Achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus? A nossa doutrina é lógica e é razão. Como é que eu vou pedir algo que vá ao encontro das leis de justiça? De tudo que aqui se faz, nós vamos ter o ônus de receber. Então, basta eu realizar atos totalmente responsáveis e depois eu orar para que a minha vida seja totalmente feliz. E eu vou receber porque eu orei. É isso que Kardec quer nos acordar para a realidade da prece, da eficácia da prece. Todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. Também é outra coisa. Se eu fiz o mal, eu vou receber o mal. Então, não preciso orar. Por que eu vou orar? Se eu sou endividado com a minha consciência, como é que eu vou receber o bem se eu orar? Isso está no pedir e obtereis. Então, tem dois lados, né? Ou aquele que é endividado muito, não pede auxílio, não pede proteção, não pede que as coisas boas venham ao seu encontro, porque ele já fez muita coisa ruim. E aquele que quer mudar os decretos de Deus, a justiça de Deus, porque simplesmente ele orou. Vamos ver como essas circunstâncias da vida, será que estão submetidas à fatalidade? Então, que lógica é essa? Pedir e obtereis. Vamos trazer o que Jesus nos disse, para que nós possamos estar conscientes de que pedir, obteremos. Vamos colocar ali, onde está a vossa fé? Jesus disse. Ou nós não temos fé? Pedir e obtereis. A fé transporta as montanhas. Que montanhas são aquelas dificuldades? Se eu tenho que ter dificuldades na vida, então eu não vou orar porque eu terei dificuldades? As montanhas? Mas pedir e obtereis. Mas Jesus disse, transporta as montanhas. Como um capítulo nos traz
reflexões importantes. O pai não dá pedra ao filho que pede pão. Ah, mas eu errei muito. Como é que eu vou receber pão se eu fiz pedra, pedra, pedra e pedra? Vamos pensar. Quando eu peço com humildade, reconhecendo os meus erros, como é que Deus não vai me dar um pão depois que eu fiz a pedra? O ato equivocado, o mal para o outro. Se eu já venci a etapa do autoconhecimento, da autotransformação, e eu estou ali suplicando misericórdia desse Pai, por que eu não vou receber o pão? O pão da paz, da harmonia, o pão do abraço de Deus, dizendo, recomeça, sejas feliz. Orar, tudo é possível aquele que crê, Marcos. Orar, como João ensinou os discípulos dele. Pai nosso, lá. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele começa a ensinar o Pai Nosso. Deus, então, não lhe ortogou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Por isso que nós estamos hoje, por isso que Kardec nos coloca a razão e a lógica, a inteligência, para que, através da vontade, entender por que devemos orar, como orar. Porque senão nós ficaríamos inativos, nós ficaríamos distantes de entrar em comunicação com o nosso Pai que está nos céus. Então, sendo livre, o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Então, concedido vos será o que quer que pedirdes na prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. Fora injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Tudo que acontece é para a nossa evolução espiritual, para o nosso bem. Mas então, o que Deus vai nos conceder na prece? O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem para enfrentar a dificuldade. E quem passa a prova com coragem, o peso é totalmente diminuído. É ou não é? O remédio não se torna tão amargo. Porque quando nós passamos desesperados, sem esperança, dizendo tudo é comigo, nada dá certo para mim, o peso da prova cai sobre os nossos ombros, duplicado. Porque eu mesmo me predispus àquele peso daquela prece, daquele ato que eu mesmo busquei para saldar as nossas dívidas. Também lhe concederá os meios de tirar por si mesmo as dificuldades mediante a ideias que fará de surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Se tem fé, exclamará, obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se falta fé, exclamará, que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Olha, nós saímos de casa e pedimos que tudo nos seja favorável. Aí nos é livrado perigos no caminho, dificuldades. Ao invés de eu agradecer a Deus pelo caminho benfazejo, eu digo, que ideia boa que eu tive de vir por aqui. E não digo assim, como Deus foi bom de me levar por aqui, ao invés de ir por ali. Então, meus amigos, como nós devemos nos sentir frente à misericórdia desse Pai que nos ama.
Então, a ação da prece é uma transmissão do pensamento. Esse pensamento, nós traduzimos essa invocação por um pedido. Nós estamos sempre pedindo, e devemos pedir. Porque precisamos de Deus, precisamos do auxílio de nosso Pai. Um agradecimento. Foi tudo tão maravilhoso, foi tudo como eu queria, deu tudo tão certinho. Agradeçamos a Deus por tudo que recebemos. Uma glorificação. Todos os dias devemos glorificar. Ah, mas eu tenho tanto a pedir, ah, mas eu sofro tanto, mas eu sou tão infeliz. Glorifique a vida. Ah, mas a vida é aquela que eu não gosto. Glorifique a existência. Nós somos aqueles criados por Deus, com um objetivo: crescer, evoluir e ser feliz. Isso já não é uma glorificação, isso já não é uma bênção, uma oportunidade que Deus nos dá de buscar o caminho da evolução, da felicidade, pelos nossos méritos. É maravilhosa a vida. Mesmo quando os equívocos que nós mesmos buscamos nos fazem sofrer, nos fazem buscar experiências que nós dizemos que não são exitosas, mas são necessárias, porque nós precisamos encontrar no nosso caminho a resposta das nossas ações. É como a criança que joga tudo no chão, que bate no cãozinho, que agride os colegas, e ele não tivesse nenhuma repreensão, tivesse apenas aplausos. Onde estaria a educação que esse menino, essa criança teria na vida? Então, o processo educativo se dá neste caminho, nesse viés. Quando algo equivocado nós realizamos, nós vamos encontrar ali a resposta daquele ato nas nossas consciências. E isso é maravilhoso, porque ali é um parâmetro como não realizar, como não fazer. E as benesses vêm de encontro àquilo que nós fizermos de bom. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. O pensamento, a transmissão, ali está o teu coração. Não adianta eu ir pensando na prece, pedindo, se eu estiver pensando lá adiante. Onde é que está o nosso tesouro? A nossa vontade está lá. Então, vamos nos acomodar na prece, direcionar nossos pensamentos e ver onde está o nosso coração, onde está a nossa vontade, onde estão os nossos pensamentos. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, grandes trevas são. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. O pensamento. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Onde está teu coração, teu pensamento, teu tesouro? Como nós estamos nos sentindo diante da prece? Se agasalhas ideias enfermiças, perderás as dádivas da saúde. Muitas pessoas têm doenças imaginárias. Sente uma dor de cabeça, uma dor no pé, já fazem uma tragédia. Imaginam doenças incuráveis.
onde está teu pensamento? Se nós estamos agasalhando ideias de doença, de ódio, de enfermidade, é claro que o meu pensamento está buscando o resultado desses pensamentos enfermiços. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Tudo. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador de tuas ações, e estas as modeladoras de tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Nós estamos sempre pensando, e os nossos pensamentos devem ser avaliados, pensados, reconduzidos, quando estão trazendo malefícios para nós. Como as nossas preces e pensamentos se transmitem? Como é que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos simplesmente pensando, que dia maravilhoso, como Deus é bom, hoje tem sol. Isso não é uma prece? E nós estamos caminhando, pensando, olhando o sol, olhando as flores, apreciando a vista, o vento. Tudo isso são pensamentos que se transmitem, nós estamos mergulhados no fluido universal, e esse fluido universal ocupa todo o espaço, e todos nós que estamos encarnados e desencarnados, e esse fluido universal recebe a impulsão do nosso pensamento, ele é veículo do nosso pensamento, por isso que o nosso pensamento é uma prece. Tudo que nós pensamos, o nosso pensamento vai. Olha só como o pensamento é importante. Ele vai, o pensamento é como o ar, o é o som. Assim como eu estou falando, o meu pensamento vai pelo som desta sala, o pensamento também se estabelece pelo fluido cósmico universal, atingindo e buscando as pessoas, buscando as idealizações que nós estamos buscando e realizando quando pensamos, para o bem ou para o mal. Por isso que pensar é uma prece. Pedir e obtereis. Por isso que é preciso pensar no bem, para que o bem venha ao meu encontro. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Então, a quem nós pensamos, os nossos entes queridos que desencarnaram, vão receber, porque o nosso pensamento vai ao encontro. Então, essa energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e a vontade. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece, que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que transmite as suas aspirações, os seus pensamentos. Então, essa ação está subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo de todas as coisas, capaz de nos ouvir e de estabelecer contatos. Muitas pessoas junto orando, então muitas pessoas dizem assim, hoje a nossa prece vai ser ouvida, porque tem muita gente orando, juntas. Mas que importa seja grande o número de pessoas? Reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? Então a gente tem que tirar da mente essa ideia que muita gente orando, Deus vai ouvir. Pode ser que Deus ouça 2, 3 com o mesmo propósito. Enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhes dirijam do que as de 100 outras pessoas. Está lá no item 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos que o acorrem para sustentá-los. Tudo que nós pedimos, bons espíritos estão aqui para nos auxiliar.
por esse meio, pode, então, desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, a gente pode, como falamos, fazer coisas equivocadas. Aí eu faço a prece, fica tudo bem, fica tudo tranquilo. Não, nós vamos receber aquilo que fazemos, mas suavizados pela força, pela misericórdia de Deus, de carregar a responsabilidade daquilo que realizamos. Então, a nossa responsabilidade frente às nossas escolhas. Se em duas partes se dirigirem os males da vida, uma é constituída do homem que não pode evitar, e a outra das tribulações que ele mesmo contribuiu para que aqueles insucessos viessem. Fazem, portanto, que o homem é autor maior das suas aflições. Se nós mesmos buscamos as aflições, certamente é lá que nós vamos encontrar a justiça dos nossos atos. Mas batei e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Deus é justiça, é amor e é misericórdia. Pedi e obtereis. Nós possuímos a responsabilidade dos nossos atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Nós vamos receber a resposta daquilo que realizamos. Não podemos, nesse caso, que afaste o mal quando nós mesmos estamos inseridos diante desse contexto que nós buscamos. A responsabilidade daquilo que fazemos. Apenas evita, quando nós fazemos a prece, evita que nós possamos ficar ali naquele mal indefinidamente, porque a prece nos dá forças para sair daquele contexto onde nós nos colocamos pela nossa incúria. Dirigindo, então, o nosso livre-arbítrio, agem os guias espirituais, os espíritos amigos, auxiliando-nos com seus bons conselhos. E nós, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vamos seguir e colocá-los em prática. Então, o pensamento, o poder da prece, depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Nós participamos de um grupo de preces que realizamos ao meio-dia. E essa prece é feita por várias pessoas pela internet, de todo o Brasil. E nós, quando nós vamos para a praia, quando alguém sai de casa, que vai para a casa de um amigo, porque é sábado, é domingo, as pessoas saem, nós procuramos fazer com o celular, e a gente faz. Muitos fazem na praia com a câmera fechada, e a gente se liga em oração ao grupo que nós estamos ligados naquele mesmo horário. No verão, nós estávamos na praia e ligamos habitualmente o nosso celular. Aí nós orando, era uma senhora que estava realizando a prece. Ela, no nosso grupo de preces, cada vez uma faz uma prece não decorada e depois uma outra escolhida entre todos faz o Pai Nosso de Chico Xavier e a Ave Maria também aquela de Chico Xavier. E a prece espontânea em primeiro lugar. Estava uma senhora lá fazendo a prece, uma amiga. E eu fechei os olhos, recebendo aquela vibração, que comumente nós não nos damos conta do quanto somos beneficiados. E nós fechamos os olhos e sentimos como se raios caíssem do céu em cima de nós. E eu disse, mas o que eu estou vendo na minha tela mental? Parecia que era uma chuva
de filetes de prata direcionada em cima de mim, como se eu tivesse assim um jato de cima. E eu disse, mas que fenômeno maravilhoso esse que está acontecendo no momento da prece. Eu abri os olhos, olhei e aquele fenômeno continuava sobre mim. Só que com um detalhe, quando aquele jato de luz sobre mim se concentrava, ele caía e ia assim, se espalhando para todos os que estavam junto comigo na praia, para a direita e para a esquerda. Em ondas, se espalhando aqueles mesmos fluidos. Eu fiquei maravilhada com o fenômeno que a espiritualidade me oportunizou, querendo dizer que quando nós oramos em qualquer lugar, se nós estivermos com o pensamento voltado para o bem, buscando o auxílio que necessitamos, agradecendo, louvando, pedindo, não somos nós apenas os beneficiados. Esse grupo ora pela paz do planeta. Certamente, aqueles que estavam ao nosso lado sem saber naquele momento, se sentiram melhor e mais felizes. Aí as pessoas pensam assim, o que adianta eu orar para a humanidade? As pessoas não continuam a mesma coisa, não pensam, não refletem, continuam os mesmos crimes. Como é que nós vamos ter esse pensamento se nós não estamos na mente de cada um? Como as nossas preces agem, levando mais coragem, mais força, mais proteção, afastando-os da ideia do mal. Porque a prece tem esse poder. Então, meus amigos, pedi e obtereis. Se eu ficar assim na praia, eu não vou orar hoje porque... dando desculpas. Olha o benefício que eu ia deixar de receber e de espalhar. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível. Às vezes nos fazem ver. O homem se acha, então, na posição de que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não, em qualquer hora, a sós ou em comum. As preces inteligíveis é aquelas preces que nós falamos e não sentimos as palavras que estamos falando, verbalizando. Então não adianta falar sem entender, sem sentir as preces que estamos dizendo. São aquelas preces decoradas, sem recolhimento, no íntimo, vale. A prece decorada tem valor. Quando eu digo, Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Obrigada, Deus. Então tem preces de toda forma, mas se eu sentir o que falar, elas têm o valor necessário. Então, a prece tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Então, ora, impossível conjugar um pensamento qualquer onde nós não compreendemos. Orar em latim, se eu vou orar em latim, ler em latim, o que eu vou entender? Mesmo que nem o idioma eu vou saber pronunciar. Como é que eu vou compreender aquelas palavras? Uma fórmula apenas. Então, meus amigos, outros perguntam assim, mas será que eu posso orar pelos mortos? Que é um dos capítulos que está lá no Pedi e Obtereis. Os espíritos sofredores reclamam preces, pedem preces. Ainda ontem nós estávamos vendo um filme do Chico Xavier novamente. E ele falava que quando nós oramos para os desencarnados, os espíritos parece que recebem uma gota de orvalho de paz, uma compressa, algo benfazejo, que eles se sentem felizes na lembrança dos nossos pensamentos. E nós os atingimos no mesmo instante que pensamos, porque o nosso pensamento vai.
Aí a gente pensa assim, puxa, faz tanto tempo que eu não oro por pessoa, pela mãe, pelo tio, pelo filho, quem quer que seja. E é só pensar para que aquele espírito receba, se reanime, o desejo, muitas vezes, da reparação, do arrependimento, daquilo que fizeram equivocado, além de aliviar e abreviar os seus sofrimentos. Orar pelos mortos, devemos orar pelos espíritos desencarnados, principalmente por aqueles sofredores que ignoram a bondade de Deus, mesmo que a alma seja devedora. Não é perda de tempo, como alguns pensam, em certas filosofias. É dever do homem do bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. São doentes que precisam ser tratados, assim como nós. O Mestre é a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. A oração tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. E é nesse processo de socorro que se vê o tesouro da prece, quando feita por amor às criaturas. É ainda mais, é uma súplica direcionada ao outro e tem a propriedade de condicionar no espírito visado sentimentos bons que o acompanhem. É o serviço de caridade da oração, atingindo certamente os nossos corações e a humanidade. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas aquele que lá está experimenta um alívio, porque recebe sim o testemunho e o interesse sempre daquele que está lhe enviando. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Por isso que nas nossas casas espíritas, muitos pedem prece para os desencarnados. Ou quando não precisa mais escrever, nós simplesmente pensamos, porque o pensamento é este meio de comunicação. Nós pensamos e eles já recebem. Nas instruções dos Espíritos, da maneira de orar, o cristão, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Aqui, para terminar, nós trouxemos Santo Agostinho, que ele termina o capítulo com esse trecho. Eu achei oportuno e lindo para a nossa reflexão. Avançai, avançai. Pelas veredas da prece, ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes são os nossos pensamentos, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai com Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz
e sentirei as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, essa era a reflexão que nós trouxemos do capítulo Pedir e Obtereis. Que nós possamos ter refletido um pouco sobre tudo aquilo que pedimos e por aquilo que queremos e podemos obter. Que essa doutrina que abraçamos, ela nos concede esse esclarecimento, essa reflexão sobre aquilo que queremos e aquilo que podemos receber. Obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. O nosso agradecimento à companheira Georgina Valente pela oportunidade que ela nos trouxe de refletirmos sobre este capítulo tão importante e tão fundamental. Façamos a nossa prece de encerramento, elevando mais uma vez o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo pelas energias salutares que recebemos, todos e todas aqui presentes e aqueles que nos assistem na forma virtual. Assim como nossa companheira falou, da chuva de prata, dessas energias salutares que se derramam. Não temos dúvida, Senhor, que hoje também se derramaram sobre todos nós estas bênçãos do mais alto. Estas energias salutares que, adentrando o nosso corpo físico e perispiritual, transformam as nossas condições, instalando em nós o amor, a concórdia, a fraternidade e, acima de tudo, Senhor, o cumprimento da Tua lei, trazendo-nos então a necessidade de compreendermos que somente o bem no sentido do amor, o bem no sentido de fazermos o nosso melhor, aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, isto é o bem, e que desta forma, agindo, nós encontraremos e construiremos um futuro melhor. Com a permissão dos amigos que coordenaram esta manhã, nós pedimos licença para dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana para mais um estudo.